Boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública referente à apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente ao segundo quadrimestre de 2021, da Secretaria de Saúde. Eu quero aqui registrar a presença do Vitor, que representa o presidente CAL, seu assessor. O vereador Felipe Guimarães também está presente nessa casa. Eu gostaria de convidar aqui e passar a palavra à nossa secretária de Saúde, a senhora Ana Cláudia Macedo dos Santos. E gostaria de convidar também os representantes para se assentar aqui conosco. Isso, podem se assentar aqui. Com a palavra, a secretária de Saúde do nosso município, a senhora Ana Cláudia Macedo dos Santos. Vereador Felipe, o senhor pode sentar conosco aqui na mesa. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Sua licença, vereador Marco Maior, vereador Felipe Guimarães, representante do vereador Cal. Boa tarde a todos aí que nos assistem, para que a gente possa trazer, né, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é o momento onde a Secretaria tem, por lei, a obrigação de trazer as informações que são enviadas para o Ministério da Saúde, as informações que são enviadas para o Governo do Estado, assim como para o Conselho Municipal de Saúde e para a Câmara de Vereadores, para que a gente possa demonstrar, através de números, uma pequena parte do que é feito dentro da saúde. A gente sabe que existem inúmeros outros indicadores, inúmeros outros serviços que são feitos para a saúde, mas que não podem estar todos detalhados aqui da maneira como gostaríamos, porque esse já é um modelo que já é nos fornecido para que a gente possa prestar contas, para que o Ministério e o Estado possam visualizar todos os municípios da mesma forma. Então, não é uma coisa que a Secretaria desenhou para que ela possa apresentar, em sim algo que já vem previamente definido para que a gente possa apresentar a todos. Mas, de qualquer forma, a Secretaria sempre estará de portas abertas para tirar todas as outras dúvidas possíveis que possam existir, que talvez não estejam contempladas nesse relatório e que seja do interesse de todos. Pode passar. Primeiramente, fazendo a identificação da Secretaria Municipal de Saúde, e aqui já aproveitando para informar a todos que a Secretaria da Saúde de Pindamonhangaba, ela teve alteração de endereço, ela se mudou, né? Estávamos ali no Parque das Nações, próximo ao 10 de julho, e a partir de então, agora do mês de setembro, mudamos para a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1734, no Alto do Cardoso, e ainda estamos no processo ainda de finalização das adequações para que possamos receber a todos ainda com uma melhor qualidade, mas já estamos em atendimento, os telefones já estão disponíveis novamente, depois da transferência, e também consta aí o e-mail da saúde que possa receber todas as demandas necessárias. Prefeito Isael Domingues, secretária de Saúde interina Ana Cláudia Macedo dos Santos, e estamos ainda com a vigência do Plano de Saúde de 2018 e 2021, lembrando que nesse ano ainda teremos a apresentação do novo Plano de Saúde após a Conferência Municipal de Saúde, que já ocorreu no mês de agosto, e da qual define, juntamente com a participação da população e o demais plano de governo do prefeito, para que a gente possa fazer o plano para os próximos 4 anos. Então, até o final do ano, será apresentado o novo plano, que a gente vai trabalhar de 2022 a 2025. Pode passar. Esse relatório, então, de dados de vigilância, é o primeiro relatório a ser apresentado. Neste momento, a gente fala sobre a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, controle de vetores, a infectologia, o abrigo de animais, CEPATA, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o CEREST, ao qual está envolvido diretamente sobre esta diretoria.
Então, dados epidemiológicos e assistenciais referente ao enfrentamento da Covid, né? Ainda estamos em pandemia da Covid, ainda não foi finalizado. Temos aí registro de casos e registro de óbitos. Em maio de 2021, 2.469 casos novos, 75 óbitos. Em junho, 2.217 casos, 57 óbitos. Julho, 1.082 casos, 19 óbitos. Agosto, 707 novos casos e 6 óbitos. Graças a Deus, estamos aí evoluindo aí para uma melhoria nos dados da Covid. Com relação ao mapa de leitos do município de Pindamonhangaba, a capacidade hospitalar do município foi ampliada. Então, quando iniciou a Covid, foi estruturado 12 leitos de UTI na Santa Casa de Pindamonhangaba, 20 leitos clínicos de enfermaria também na Santa Casa de Pindamonhangaba. Hoje, 5 leitos de suporte ventilatório no Hospital Campanha Cidade Nova, 20 leitos clínicos de enfermaria no Hospital de Campanha da Cidade Nova. Esses todos leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid, lembrando que já chegamos a ter também a UPA do Araretama como leitos de suporte ventilatório e leitos de enfermaria, mas são leitos que foram desativados devido à baixa demanda que estávamos tendo e a necessidade de abertura do local para os munícipes para demais necessidades de saúde. Pode passar. Então, encerramento do quadrimestre, dia 31 de agosto de 2021, o boletim epidemiológico que traduz, né, então, toda a Covid até o dia 31, tivemos num total aí no município, desde o início da pandemia, 18.755 casos confirmados no município de Pindamonhangaba. Desses pacientes, ainda tínhamos, nesse momento, 23 pacientes suspeitos, ou pacientes que aguardavam resultados de exames. Tivemos 21.912 casos que foram descartados, são casos que não se confirmaram como positivos e que estavam aí para que a gente pudesse avaliar, porque também tinham sintomas gripais. No dia 31 de agosto, o município tinha 18% de taxa de ocupação da UTI pública, UTI privada tinha 0% e enfermaria pública e privada somadas 34%. Tínhamos aí a vacinação em Pinda já de primeira dose com 116.732 doses aplicadas, de segunda dose 50.536 doses aplicadas, dose única 4.439 doses aplicadas, dando um total de 171.707 doses aplicadas no município de Pindamonhangaba. Então, a produção da vigilância em saúde por grupo de procedimentos, que são os indicadores próprios do Ministério, temos aí grupos de procedimentos e a frequência, as ações de promoção e prevenção em saúde dentro do serviço de vigilância foram realizados 855 procedimentos. Pode passar. Dentre desses indicadores, temos que avaliar aí como promover o cuidado integral a pessoas no ciclo de vida, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. Um dos indicadores é a taxa de mortalidade infantil, que temos uma meta para 2021 de manter-nos em 10 para cada 1.000. E aí, no segundo quadrimestre, nós mantemos 14,21. São ações que ainda estamos em desenvolvimento para que a gente possa conseguir atingir essa meta ainda dentro do exercício de 2021. Proporções de óbitos maternos investigados, não tivemos aí em 2021. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, 100, né? Temos que atingir a meta de 100%, relatório do segundo quadrimestre 18,42, porque os óbitos ainda estão em investigação pela equipe, temos um comitê que investiga esses óbitos e eles ainda estão investigando para que a gente atinja o 100%. Com o objetivo de reduzir também e prevenir, dando continuidade nos indicadores, proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, a meta é de a gente investigar aí os 85%,
e nesse segundo quadrimestre foi possível a investigação de 80% com confirmação laboratorial, porque a gente nem todos os pacientes são possíveis que a gente consiga fazer com que eles façam adesão a esse tipo de busca por confirmação. Proporção de registros de óbitos com causa básica definida, a nossa meta era 97%, segundo quadrimestre 98,46%, então todos os óbitos eles estavam aí praticamente com a causa básica definida. Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticado no ano da corte, a gente teria a proporção de 100, o resultado do segundo quadrimestre foi atingido, mantemos o 100. Número absoluto de óbitos por dengue ainda não temos números absolutos nesse segundo período. Com relação ao número de casos de dengue notificados pelo município de Pindamonhangaba, 741 casos foram notificados, foram confirmados 148, sendo que 147 são autóctones e um importado. O que isso significa? Autóctone que é aquele que é adquirido dentro do município. E você não saiu para fora do município, não teve contato para fora para que você pudesse. Importado é quando você foi viajar para algum lugar e possa ter sido contaminado externamente. Então, a gente observa que temos criadouros dentro do município e que isso permite a contaminação interna mesmo no município. Aguardando o resultado, no período até o dia 31 de agosto, tínhamos 25 aguardando o resultado e tínhamos descartado 568 pessoas que apresentaram sintomas, mas que não deram positivo para a dengue. As ações de controle de vetores, as visitas em bloqueio de controle de criadouros, foram realizadas nesse quadrimestre 27.613 visitas, bloqueios de nebulização 6.480, atendimento a reclamações 108, ações em pontos estratégicos, locais que mantenham muitos criadouros sendo visitados quinzenalmente, com a coleta de larvas e aplicação de inseticidas 197, visitas ADL, 5.613. ADL é uma dimensão que se faz do governo do estado para avaliar o número de larvas que a gente tem em determinados locais, precisamos cumprir, então temos aí 5.613 visitas. Casa a casa é a visita dos agentes, né, na casa de cada um, quando a gente bate, faz uma intensificação para evitar o criadouro, 20.471. Ações em imóveis especiais, que são locais de grande circulação de pessoas, pronto-socorro, centros esportivos, faculdades e outros, 32. Ações educativas, 3. Lembrando que a gente ainda estava em pandemia, não estávamos podendo fazer grandes ações educativas para contato direto com a população. Pode passar? Dados de notificação epidemiológica e sanitária. Então, casos de dengue notificados 741, confirmados 148. Tuberculose notificados 7, confirmados 7. AIDS notificados 4 e confirmados 4. Inspeções sanitárias realizadas 369 inspeções. Tivemos a campanha de vacinação da influenza nesse segundo quadrimestre de 2021. Público-alvo, os idosos, doses aplicadas 13.820, batendo uma cobertura de 53,7% dos idosos. As crianças, doses aplicadas 8.171, cobertura de 63,3%. Gestantes, 896, cobertura de 51,9%. Puérperas, 138 doses aplicadas, cobertura de 48,7%. Profissionais da saúde, 2.282, com uma cobertura de 53,9%. Aqui eu gostaria de parar e chamar a atenção nesse ponto, porque essa é uma taxa de cobertura muito baixa, muito aquém do que desejamos, aquém do que a Secretaria se dedicou para atingir. A Secretaria investiu deixando seus profissionais à disposição de toda a população, a vacina à disposição em vários locais, e a baixa adesão é nítida quando a gente não atinge essa cobertura. Fizemos campanhas, demos oportunidades, mantemos até o último dia
as unidades abertas para que a gente pudesse aumentar essa cobertura, e a gente se depara com essa situação que o governo do estado vem preocupando, porque não é só Pindamonhangaba, mas outros também. Mas aí a gente chama a atenção que o vírus da influenza ele não é tão menos importante quanto os outros demais vírus, e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente se preocupou muito com a Covid, mas a gente não pode esquecer dos outros vírus que continuam circulantes e que também levam a óbito. Então, a gente aí busca para que no ano de 2022 as pessoas possam aí estarem mais atentas em fazer a sua parte, principalmente os profissionais da saúde que quiseram tanto lutar pela vacina da Covid e aí se esqueceram de cumprir com a sua obrigação na campanha de vacinação do influenza. Pode passar. Campanha de vacinação da Covid-19, público-alvo, né, pessoas acima de 12 anos, lembrando que no final de agosto já tínhamos aberto para a população acima de 12 anos, então de primeira dose 117.506, segunda dose 51.964, dose única 4.407. Uma cobertura aí, a gente vê de primeira dose em agosto de 82,67%, uma cobertura que a gente acredita, e perante os outros dados dos demais municípios, que foi boa, porque a gente ainda não tinha grande parte da população de 12 a 17 anos aí vacinada, estávamos no começo dessa campanha, e hoje o município já tem aí índices bem melhores, mas ainda de segunda dose, 39,16%, e a gente aí pede aí a colaboração dos que ainda não tomaram a segunda dose, sejam lá por quais motivos foram, que procurem para que a gente possa completar o ciclo, sendo que a gente está dando a oportunidade para todos, estamos aí mantendo os postos abertos para que as pessoas possam ter acesso a essa campanha que ainda prevalece. A cobertura desses dados é baseada na população vacinável do município, de 142.129 habitantes, de acordo com o governo do estado, não é 100% da população, nesse caso, que seria vacinado. Então, considerações referente a esse período, a pandemia do coronavírus, as atividades da vigilância epidemiológica se voltaram para este novo vírus com maior prioridade. Portanto, durante os meses de maio, junho, julho e agosto deste ano, houve a investigação de casos novos e suspeitos de Covid, monitoramento de pacientes internados e elaboração diária do boletim epidemiológico. Contudo, as demais doenças não foram negligenciadas, pois também tivemos uma epidemia de dengue neste ano com níveis de transmissão relevantes para o período do último quadrimestre. Verificou-se também queda na porcentagem de investigação de óbito de mulheres em idade fértil, pois em 7 de junho de 2021, a nossa enfermeira, também responsável por essas investigações, ela pediu demissão, e aí houve um processo de reposição da referida funcionária para que a gente possa retomar e cumprir aí com a nossa meta. Relatório de dados SAMU, CEPIC, laboratórios e treinamentos realizados. Pode passar. O SAMU, no mês de maio, junho, julho e agosto, né? Aí, por local de ocorrência, né, a unidade de suporte básico do centro, ela atendeu a 337 ocorrências em maio, 331 em junho, 268 em julho, em agosto 275, num total de 1.211 no quadrimestre. A unidade de saúde avançada do centro atendeu em maio 129, em junho 137, em julho 99 e em agosto 113 chamados, totalizando 478 chamados. A unidade básica de saúde de Moreira César, em maio 104, em junho 97, em julho 80, em agosto 140, totalizando aí 421 chamados. O CEPIC, que é o Centro de Práticas Integrativas Complementares, que realiza aí dentro da legislação prevista para o SUS,
realiza os serviços aí de práticas de homeopatia, reiki, auriculoterapia, reflexoterapia, aromoterapia, cromoterapia, terapia de florais, litoterapia, acupuntura, ventosas moxa, kiki massage, terapia Ayurveda, massagem Ayurveda, yoga, constelação individual, jet fitoterapia, meditação, eletroacupuntura, rosa online, biodança e arte terapia. Dentro desse período de maio, junho, julho e agosto, na homeopatia 218 o total de atendimentos, no reiki 422, na auriculoterapia 699, na reflexoterapia 145, aromoterapia 127, cromoterapia 343, terapia de florais 38, litoterapia 31, acupuntura 84, ventosas mocha 104, no kiki massage 69, terapia Ayurveda 33, massagem Ayurveda 73, yoga 173, constelação individual 30, jet fitoterapia 1, meditação 72, eletroacupuntura 80, rosa online 4, biodança 4 e arte terapia 84. Então a gente pode ver que são serviços oferecidos a quem, né, além dos outros demais serviços, são serviços aí que integram aí a complementação dos serviços de saúde e que tem uma adesão, mas que a gente agora ainda leva para as unidades de saúde para que a gente possa ter uma maior adesão da população nesses tipos de tratamento. Com relação ao laboratório, relatório de atendimento, unidades básicas e urgência e emergência, no ano de 2021, de maio a agosto. Em maio tivemos aí número de pacientes, lembrando que o número de pacientes e o número de exames divergem, porque cada paciente faz um determinado X de exames, né, que são solicitados pelos médicos. Em maio, 6.043 pacientes, com um número de exames solicitados de 73.119. Em junho, 5.522 pacientes, número de exames solicitados 64.872. Em julho, 5.595, com o número de exames solicitados de 69.121 exames. Em agosto, 5.889, com o número de exames de 72.056. Então, a gente pode observar que a gente vem aí mantendo uma faixa de atendimento de 5 a 6 mil pacientes, acima de 5.500, né? De 5.500 a 6 mil pacientes mês nesse quadrimestre, com uma faixa de exames de 70 mil exames mês realizados. Treinamentos. Os treinamentos realizados nesse quadrimestre que envolveram a área da saúde foi a abordagem em recuperação cardiorrespiratória para as unidades de terapia intensiva e clínica médica na COVID, a limpeza terminal e limpeza concorrente, higienização das mãos, anotação de enfermagem, ética no serviço de saúde, cálculo de medicação, conceito de ambiente limpo e contaminado, utilização de equipamentos e proteção individual, paramentação e desparamentação, avaliação neurológica ou pupilar, atendimento humanizado, conhecendo o colaborador e o profissional, cuidados com sondas e catéteres, cuidados e parâmetros de ventilação mecânica, orientações de sinais vitais, testes de glicemia capilar e oximetria de pulso, treinamento na realização de eletrocardiograma e prova do laço, coleta de materiais biológicos, capacitação em diabetes, matriciamento de asma e DPOC, capacitação do sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços da Saúde, para os funcionários da regulação no auditório do Centro de Especialidades Médicas. Esses foram os treinamentos realizados no quadrimestre. Relatório de dados e produção de serviços, agora relativo à atenção básica. A assistência à saúde, né, permanece sendo dividida em 2 modelos assistenciais. Então, temos a atenção básica, atenção especializada. Temos na atenção básica 21 unidades de ESF, que são as estratégias de saúde da família, e temos um modelo de 6 unidades básicas, que são as UBSs, que é o modelo tradicional.
Então, aí o nome de todas essas unidades, né? Para que a gente possa aí, se localizar. Pode passar. Temos o serviço de média e alta complexidade, que aí temos aí os CAPs, o ambulatório de saúde mental, o centro de especialidades médicas, centro de especialidades odontológicas, o centro integrado de atendimento à saúde da mulher, o centro de práticas integrativas, centro de referência de saúde do trabalhador, farmácia central, farmácia de Moreira César, laboratório, pronto-socorro municipal, pronto atendimento 24 horas, com 3 UPAs, sendo que o Cidade Nova é usado como hospital campanha para a Covid-19, a regulação e o controle em Pinda, 2 unidades de fisioterapia e 2 bases do SAMU. Então, a produção de todas as unidades da atenção básica, né, em maio, junho, julho e agosto, com relação ao cadastro domiciliar e territorial do ESUS. ESUS é o Sistema de Informações do Ministério da Saúde, para que ele possa enxergar a população que está sendo cadastrada e que vai ser atendida dentro de cada município. Então, temos como meta cadastrar o maior número possível de pessoas dentro do sistema do Ministério, para que o Ministério possa enxergar que, quando todos necessitarem, todos poderão ser atendidos. Lembrando que os recursos enviados para a saúde do município, eles se baseiam no número de cadastros desse sistema. Então, temos que buscar cadastrar o maior número possível da população. Então, a gente conta com a parceria da população para que se dirija à unidade de saúde, possa fazer o seu cadastro ou mesmo atualizar o seu cadastro, lembrando que às vezes a gente troca de telefone, troca de endereço e a gente precisa sempre estar atualizando e não só no momento que a gente precisa usar o serviço de saúde. Em maio foram feitos o cadastro domiciliar e territorial de 1.576, em junho 1.482, em julho 2.080, em agosto 462. Cadastro individual do ESUS é que o cadastro do ESUS, lembrando aí, ele tem o cadastro individual e o cadastro familiar. Então, a gente espera que a gente possa atingir a meta idêntica nos 2 casos. Cadastro individual, 4.397 em maio, 4.156 em junho, julho 5.536, em agosto 6.227, totalizando aí um cadastro individual de 20.316 indivíduos nesse quadrimestre, dando um total aí para a gente, em maio, de 5.973, 5.638, 7.616, em agosto, 8.689. Total de 27.916 cadastros realizados com sucesso. Na parte da odontologia, a odontologia é um dos serviços que também foi bastante afetado durante a pandemia, considerando que o serviço odontológico ele também tem uma particularidade na parte de aerosóis, que é a transmissão, né, do vírus da Covid. Então, em maio, 2.168 atendimentos, em junho 2.176, julho 2.328, agosto 2.779, num total de 9.451. Atendimento domiciliar, de acordo com a produção do ESUS, maio, junho, julho e agosto, tendo aí em média 313, 315, 391, 397, num total de 1.416 atendimentos domiciliares. Atendimento individual, em maio 16.779, em junho 15.430, em julho 16.184, em agosto 22.793, num total de 71.186. Atividade coletiva, em maio e em junho não tivemos, em julho tivemos 1, em agosto tivemos 2, um total aí de 3. Marcadores de consumo alimentar, em maio 13, em junho 10, em julho não foi possível, em agosto fizemos 2, total de 25.
Procedimentos individualizados, 28.328 em maio, 25.727 em junho, em julho 27.332, em agosto 32.009 procedimentos. Vacinação, são as demais vacinas que não envolvem aí a Covid e influenza, que são campanhas separadas, são as vacinas de rotina das unidades. Em maio, 3.420, em junho, 4.105, em julho, 4.804, em agosto, 3.911, num total de 16.240 vacinas. Visita domiciliar e territorial, 9.432, em junho, 10.432, em julho, 11.115, em agosto, 12.718. Cabe ressaltar aqui que, se nós observarmos, a gente teve uma crescente em quase todos os indicadores, que foi acompanhando a pandemia e a possibilidade de abertura e de aumento, né? Tirando a atividade coletiva, que a gente ainda não pode voltar ao seu todo, assim como os marcadores de consumo alimentar, a gente também teve aí um período que foi necessário fazer uma redução independente do que houve. Mas aí a gente pode observar que, conforme vamos melhorando os nossos índices, as atividades vão sendo possíveis de melhorar a cada dia. Pode passar. No grupo de procedimentos, ações de promoção e prevenção em saúde em atenção básica, então, foram realizadas 993, procedimentos com finalidade diagnóstica, 15.345, procedimentos clínicos, 18.359 e procedimento cirúrgico, 283, num total de 34.920. Na urgência e emergência, procedimentos com finalidade diagnóstica, a frequência 112.099, procedimentos clínicos 189.007, procedimento cirúrgico 311, totalizando aí uma frequência de 31.417 em quantitativo e em recurso financeiro, totalizando 1.393.696,11. Com relação à atenção especializada, temos os procedimentos com finalidade diagnóstica, 426.815, procedimentos clínicos, 222.728, procedimento cirúrgico, 2.093, órtese e prótese materiais especiais, 273, totalizando uma frequência de 651.909 e um valor aprovado de 5.893.556,14. Com relação ao movimento de internação com caráter de urgência e eletivo, que são os movimentos das AIHs, a frequência do valor total, segundo cada grupo, né, de maio a agosto, temos aí por grupo de procedimentos as AIHs aprovadas e o valor que elas representam. Então, para procedimentos clínicos, tivemos 1.584 AIHs aprovadas no período de maio a agosto, num valor de 4.193.291,54. Com relação a procedimento cirúrgico, 802 AIHs aprovadas, num valor total de 875.906,36. Com relação a transplantes de órgãos, tecidos e células, uma AIH no valor de 2.258,63. Total de AIHs aprovadas no quadrimestre, 2.387, num valor total de 5.071.456,53. Essas informações, né, são através da tabela do DataSUS, né, e a Santa Casa de Pindamonhangaba, agora com relação ao caráter de atendimento de cirurgia eletivo e de urgência, numa frequência de 26, numa urgência de 2.361 AIHs, num total de 2.387, totalizando aí um valor de 5.071.456,53. Com relação à parte de atenção psicossocial, né, na forma da sua organização, na frequência e no valor aprovado, com relação a atendimento, acompanhamento e reabilitação física, mental, visual e múltiplas deficiências, uma frequência de 2.955,
com valor aprovado de R$ 48.217,18. Com atendimento e acompanhamento psicossocial, uma frequência de 109, num valor aprovado de R$ 61,49. Total da frequência no quadrimestre de 3.064, num valor de R$ 48.278,67. Com relação à produção da assistência farmacêutica e o componente especializado do alto custo, temos maio, junho, julho e agosto, 3 pontos de dispensação envolvendo aí os componentes, farmácia central, farmácia de Moreira César, aliás, 2 pontos, né? Farmácia central e a farmácia de Moreira César, porque as demais unidades só entregam um componente básico da assistência farmacêutica. Temos na farmácia central algumas especialidades: asma, dislipidemia, os leites, medicamentos de neuro, outros medicamentos de refrigeração, de saúde mental, com um total de produção na farmácia central de 1.600 atendimentos. Farmácia de Moreira César, 525. Já em junho, farmácia central, 1.564 e farmácia de Moreira César, 521. Farmácia central em julho, 1.412 e em Moreira César, 517. Farmácia central em agosto, 1.548 e a farmácia de Moreira César, 515. Mantendo aí, assim, uma média no total do quadrimestre de 14.341, sendo que cada um tem a sua quantitativo de atendimento, e aí a gente observa que o medicamento que mais tem demanda são os medicamentos de asma, que são aí solicitados. Pacientes atendidos no segundo quadrimestre ainda, nas 2 farmácias. Agora a gente vai comparar o número de pessoas atendidas, a média de atendimento diário, o número de receitas com o número de receitas mês com o número de receitas dia. Então, na farmácia central, temos maio, junho, julho e agosto, sendo que em maio, 8.386 pessoas foram atendidas no mês, cerca de 399 atendimentos diários, com receitas de 11.646 receitas atendidas no mês e a média de receitas por dia, 555. Em junho, 8.335 pessoas atendidas, com uma média de atendimento diário de 417, número de receitas 11.493, média de receitas atendida dia 575. Em julho, 8.521 pessoas atendidas mês, média de atendimento diário 406, média de receitas atendidas mês 11.946 e a média de receitas dias 569. Agosto, 8.884, com uma média de atendimento diário de 404, número de receitas atendida 12.832, média de receitas atendida dia 583. No total do quadrimestre, 34.126 pessoas atendidas na farmácia central, uma média de atendimento diário de 407, um número de receitas no mês 47.917, uma média de receita dias 571. Em Moreira César, também maio, junho, julho e agosto, o número de pessoas atendidas no mês 2.283 em maio, 109 atendimentos diários, 2.591 receitas atendidas mês e 128 receitas dia. Junho, 2.309 pessoas atendidas, atendimento diário 115, receitas atendidas no mês 2.499, receitas atendidas dia 125. Julho, 2.349 pessoas atendidas, com uma média de 112 diária, numa receita 2.756, uma média de receitas dias de 131. Agosto, 2.462 pessoas atendidas, 112, uma média diária, receitas atendidas no mês 2.785, receitas dia 127. Total do quadrimestre, 9.403 pessoas atendidas, num movimento diário médio de 112,
10.631 receitas mês, 128 receitas dia. A produção da assistência farmacêutica, ela se resume na relação municipal de medicamentos, que é a oferta dos medicamentos feita à população de Pindamonhangaba, sendo que a farmácia central, ela conta com 195 itens na sua relação municipal de medicamentos. Desses itens, 69 itens são da atenção básica, 83 itens são das especialidades e 44 itens são da saúde mental. Do componente especializado da assistência farmacêutica, que é o alto custo de responsabilidade do governo do Estado, temos 172 itens que compõem essa relação. Com relação à produção da atenção especializadas, entre exames e consultas realizados de maio a agosto de 2021, temos aí agendados, confirmados e temos o absenteísmo, que é o que nos permite avaliar, né, o que são as perdas que o município sofre com a falta dos pacientes quando não comparece no seu agendamento. Então, de audiometria foram agendadas 1.177, foram confirmados 726 e tivemos um absenteísmo de 451. Dos agendados para avaliação para diagnóstico de deficiência auditiva, 69 agendados, confirmados 55, 14 absenteísmo. Avaliação vocal não tem agendamento. Biópsia de próstata, 28 agendados, 28 confirmados, 0 absenteísmo. Consultas de cardiologia. Aqui a gente separou pelas unidades que têm essa especialidade. Então, em cada local tivemos aí um absenteísmo, sendo que no SEM, que é o maior local, com 1.586 agendamentos, 1.091 confirmados, 495 de absenteísmo. No IP, 82 agendados, 69 confirmados, 13 de absenteísmo. Na Vila São Benedito, 112 agendados, 118 confirmados, 4 de absenteísmo. Azeredo, 47 agendados, 45 confirmados, 2 de absenteísmo. Na cidade de Jardim não tivemos cardiologia. Na Cidade Nova, 271 agendados, 251 confirmados, 20 absenteísmo. No Cisas em Moreira César, 24 agendados, 12 confirmados, 12 absenteísmo. No Vale das Acácias, 58 agendados, 49 confirmados, 9 de absenteísmo. Cardiologia de risco cirúrgico não foi feita, estávamos com risco cirúrgico suspenso. Consultas em cirurgia geral, ambulatorial. 459 agendados, 313 confirmados, 146 de absenteísmo. Cirurgia de vascular, 621 agendados, 446 confirmados, 175 de absenteísmo. Consultas com dermatologia, 1.688 agendado, 964 confirmados, 724 absenteísmos. Consultas com endocrinologia, 3.709 agendados, 3.089 confirmados, 620 absenteísmo. Endocrinologia pediátrica, 335 agendados, 287 confirmados, 48 de absenteísmo. Gastroenterologia, 450 agendados, 300 confirmados, 150 de absenteísmo. Rancenologia, 53 agendados, 52 confirmados, 1 absenteísmo. Hematologia, 448 agendados, 313 confirmados, 135 de absenteísmo. Infectologia, 367 agendados, 351 confirmados, 16 de absenteísmo. Nefrologia, 349 agendados, 290 confirmados, 59 de absenteísmo. Neurologia, 1.011 agendados, 738 confirmados, 273 de absenteísmo. Neurologia pediátrica, 249 agendados, 163 confirmados, 86 de absenteísmo. Oftalmologia catarata, 182 agendados, 150 confirmados, 32 de absenteísmo. Oftalmologia geral,
5.363 agendados, 3.975 confirmados e 1.388 de absenteísmo. Ortopedia geral, 3.131 agendados, 2.116 confirmados e 1.015 de absenteísmo. Otorrinolaringologia, 1.707 agendados, 1.153 confirmados, 554 de absenteísmo. Pequena cirurgia, 182 agendados, 105 confirmados, 77 de absenteísmo. Pneumologia geral, 776 agendados, 634 confirmados, 142 de absenteísmo. Pneumologia infantil, 503 agendados, 366 confirmados, 137 de absenteísmo. Proctologia, 195 agendados, 122 confirmados, 73 de absenteísmo. Fisiologia geral, 195 agendados, 195 confirmados e 0 de absenteísmo. Pode passar. Urologia, 1.537 agendados, confirmados 1.163, 374 de absenteísmo. Curativos com ou sem debridamento, 1.958 agendados, 1.738 confirmados, 220 absenteísmo. Eletroencefalografia, 75 agendados, 63 confirmados, 12 absenteísmo. Eletroencefalografia com sedação, 20 agendados, 13 confirmados, 7 absenteísmo. Endoscopia digestiva alta, 372 agendadas, 256 confirmadas, 116 de absenteísmo. Espirometria, 591 agendado, 326 confirmados, 265 de absenteísmo. Grupo de consultas em cirurgias de média complexidade dentro da Santa Casa. Cirurgia geral, cirurgia pediátrica, ginecológica, ortopedia, otorrino, urologia e vascular para varizes. Tivemos agendado aí um pequeno quantitativo, sendo aí uma em geral, 2 em pediatria, 9 em ortopedia. Desses aí, o absenteísmo foi de 1 em ortopedia. Grupo de diagnoses em cardiologia de eletrocardiograma. No CEM, no Centro de Especialidades Médicas, no IP, Vila São Benedito, Azeredo, Bem Viver e Cisas. 924 agendado, 541 confirmados, 383 absenteísmo. 233 agendados, 114 confirmados, 119 absenteísmo. Na Vila São Benedito não teve. No Azeredo, 29 agendados, 27 confirmados e 2 de absenteísmo. No Bem Viver, 122 agendados, confirmados 101, 21 de absenteísmo. No CISA, 178 agendados, 115 confirmados, 63 de absenteísmo. Grupo de diagnóstico de cardiologia com a Unicard. Ecodoppler, 921 agendados, 768 confirmados, 153 de absenteísmo. Ecodoppler infantil, 132 agendados, 98 confirmados, 34 de absenteísmo. Teste ergométrico, 273 agendados, 227 confirmados e 46 de absenteísmo. Holter, 686 agendados, 513 confirmados, 173 de absenteísmo. Mapa, 292 agendados, 199 confirmados e 93 de absenteísmo. No grupo de radiologia simples na saúde da mulher, 6.687 agendados, 5.283 confirmados e 1.404 absenteísmo. Grupo de diagnóstico por tomografia sem sedação na Santa Casa, 374 agendados, 299 confirmados, 75 de absenteísmo. Tomografia com sedação na WK Diagnose, 14 agendados, 6 confirmados, 8 de absenteísmo. Ultrassonografia no SEM, na Proimagem e na Santa Casa. Agendados 555, confirmados 480, absenteísmo 75. Na Proimagem, agendados 4.880, confirmados 3.812 e absenteísmo de 1.068.
Santa Casa, 2.135 agendados, confirmados 1.764, absenteísmo de 371. A oftalmologia na clínica Horus, o contrato, na verdade, se encerrou, por isso que ele está zerado nesta apresentação. Tá? E o Instituto Suel também, que não é direto com a gente. Grupo de ressonância da WK, 195 agendados, 193 confirmados, 2 de absenteísmo. Ressonância com sedação, 24 agendados, 23 confirmados, 1 absenteísmo. Ultrassom com Doppler na Santa Casa ficou direto realizado pelo pronto-socorro juntamente. Impedanciometria, 1.193 agendados, 699 confirmados, 494 absenteísmo. Mamografia, 1.480 agendados, 1.221 confirmados, 259 absenteísmos. Mamografia com compressão para magnificação, 20 agendados, 11 confirmados, 9 absenteísmo. Videolaringoscopia, 171 agendados, 136 confirmados e 35 de absenteísmo. Se formos avaliar o total geral de agendados, 51.520, o total confirmado, 38.765 e absenteísmo de 12.755, o que representa 24,75% de absenteísmo dentre todos os serviços ofertados, o que é um número significativamente importante para que a gente não permita que aconteça, que a população possa entender a responsabilidade de, ao ter o seu exame agendado, comparecer ou ao menos informar a unidade de saúde, à secretaria, para que a gente possa dar a oportunidade a outra pessoa, para que essa outra pessoa tenha atendido a sua necessidade e para que você possa, num outro momento, também ser atendido dentro da sua disponibilidade. Lembrando que quando a pessoa perde essa consulta, a gente fica impedido de reagendá-la até que a gente realmente tenha a volta dessa pessoa na unidade de saúde para entendermos se realmente ela precisa ou não mais daquele exame que já foi agendado e ela não compareceu. Com relação ao relatório gerencial financeiros, para apuração de aplicação e ações de serviços públicos de saúde, temos as arrecadações dos impostos, né, a receita de impostos líquidas, previsão inicial, previsão atualizada e a receita atualizada de fato no quadrimestre. Temos aí, então, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, multas, juros de mora e outros encargos. Temos aí encargos de dívida ativa de impostos e dívida ativa ISS. Totalizando aí, né, um total de 30.500.000 de receitas de previsão inicial, PTU, com uma receita atualizada de arrecadação de 25.234.565,23, de imposto de renda 13.650.000, numa arrecadação de receita de 10.303.918,87, ITBI 5.600.000 e receita atualizada de 5.164.758,07, ISS 40 milhões, receita 36.887,32, de multas de juros de moras e outros encargos, 455.000 de previsão inicial, 303.480,88 atualizada, de dívida ativa 2.696 e uma arrecadação de 1.058.510,40, dívida ativa de impostos 5.617, arrecadado 5.387.205,49, dívida ativa ISS 1.592.000, a receita atualizada de 9.640.436,20. Então, essas receitas de transferências constitucionais e legais, cota à parte, né, de todos esses impostos da lei complementar aí, temos aí uma previsão inicial de 76 milhões e uma receita atualizada de 58.078.477,12, de ITR 51.000,
arrecadado 30.512,44, ICMS 190 milhões, arrecadado 164.388,71,82, IPVA 29.350, arrecadado 21.832.939,23, IPI 1.450.000, arrecadado 1.247.36,56, num total previsto de 396.961.000 e arrecadado 338.674.799,63. Receitas adicionais de financiamento da saúde, as transferências do SUS provenientes da União, do Estado, de receitas SUS das aplicações, transferências voluntárias do Estado. Previsão inicial da União de 36.170.000 e atualizada até o segundo quadrimestre de 30.894.916,62. Provenientes do Estado, 890.000 previsão inicial, enviado e atualizado 4.017.973,12. Aplicações, 178.000 inicial, atualizado a 132.892,26. Transferências voluntárias do Estado não houveram, então temos um total de previsão inicial de 37.518.000 e uma receita de 35.045.782,70. Sendo que os recursos federais e estaduais, eles já são previamente definidos para envios aos municípios em blocos de saúde, que são os blocos que a gente pode aplicar o recurso ele não vem para que o município decida em qual bloco ele vai aplicar, ele já vem previamente definido para que essas ações sejam cumpridas. Então, na atenção primária, 7.825.694,12, bloco de gestão SUS, 63,08, incremento temporário do PAB, não veio recurso. Bloco da atenção especializada, 14.848.397,73. Atenção especializada COVID, 4.859.783,34. Atenção especializada, um incremento temporário de 1.407.699. Bloco dos estados, as emendas, 3.432.132. Estado, convênio de glicemia, 585.841,12. Bloco da assistência farmacêutica, 662.090,16. Vigilância em saúde, 853.137,19. Rendimentos de aplicações, 132.892,96, dando um total de 34.607.730,70 e no bloco investimento 438.052. Finalizando, investimento e custeio somados os dois, 35.045.782,70. Essas são as arrecadações. Agora vamos para as despesas. Demonstrativo, né, do montante e fonte de recursos aplicado no período de despesas com a saúde. As despesas com pessoal e encargo. A dotação inicial, 77.723.000, empenhadas 51.085.219,83 e liquidadas 50.985.453,13. Isso até o último dia do mês de agosto de 2021. Não tem despesas com juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, consultas, exames, insumos, prestadores, 117.952.496 R$4,96 de dotação, empenhadas 105.459.540,33 e liquidadas 78.056.599,10. Despesas de capital, investimento, dotação atualizada 2.267.355,46, empenhadas 545.070,28 e liquidadas 357.643,65. Total de despesas com a saúde, dotação de 197.942.360,42,
empenhadas 157.089.830,44 e liquidadas 129.399.695,88. Despesas custeadas com outros recursos para fins de apuração do percentual mínimo, que não são computadas, né, para fim da apuração do percentual. Dotação atualizada de 76.682.122, empenhados 62.835.448,93, liquidado 41.272.411,22. Não tivemos inscrito em restos a pagar do ano anterior. Recurso de transferências do SUS, 48.129.389,85, empenhado 41.025.135,63 e liquidado 29.797.862,67. Outros recursos, 28.552.710,37. Despesas empenhadas 21.810.313,30, liquidados 11.474.548,55. Total de despesas não computadas 76, repete-se lá, 682.122, empenhadas 62.835,48, liquidadas 41.272.411,22. Total das despesas da dotação atualizada seria de 121.260.260,20, empenhados 94.256.381,51 e liquidados 88.127.284,66, com um percentual de aplicações e ações e serviços públicos de saúde sobre a receita do imposto líquido e transferências constitucionais e legais, uma aplicação empenhada de 27,83% de investimento na saúde e liquidada de 26,02%. Pode abrir. Aqui a gente abre as dotações das quais nós já falamos, ela só passa a ser aberta aqui. Vencimento com o pessoal por departamento administrativo, pelo PAB, atenção básica, pelo MAC, pela assistência farmacêutica, pela vigilância em saúde e pelo departamento de urgência, que são os departamentos que a Secretaria da Saúde tem aí para dividir os seus recursos. As obrigações patronais, as diárias, despesas variáveis com pessoal civil, material de consumo, material de distribuição gratuita, serviços de terceiro pessoa física, serviços de terceiro pessoa jurídica, serviços de terceiro pessoa jurídica na 5039, que é no MAC, auxílio alimentação, passagens e despesas com locomoção, despesas de exercício anteriores, obras e instalações, indenizações e restituições, auxílios financeiros para pessoa física, equipamentos e materiais permanentes. No Departamento de Administração, um total de 6.976.738,05. Na atenção básica, do 28.330.028,24. Na atenção, no MAC, na média e alta complexidade, 65.633.743,88. Na assistência farmacêutica, 12.045.265,99. Na vigilância em saúde, 5.074.130,64. No departamento de urgência e emergência, 39.029.923,64. Então, com relação às receitas total dos impostos, aí despesas empenhadas 338.674.799,63, despesas total com a saúde 157.089.830,44, transferências mais taxas 62.835.448,93, despesas brutas aplicada 94.254.381,21, o que demonstra o percentual aplicado de 27,83. Despesas liquidadas da mesma forma, ali a gente tem
Total de impostos 338, 674, 799,63. Despesas total 129.399.695,88. Transferências e taxas 41.272.411,22. Despesas brutas 88.127.284,66, com um percentual de liquidado de 26,02. No tocante ao percentual legal a ser aplicado pelo município na área da saúde, a porcentagem recomendada por lei de 15%, o valor da despesa com saúde no segundo quadrimestre deveria ser de 50.801.219,94, mas o valor efetivamente aplicado foi de 94.254.381,51, no percentual bem acima, quase o dobro do exigido por lei, de 27,83. E ainda o valor empenhado no segundo quadrimestre, é somente com a folha dos profissionais, totaliza grande parte desse valor. As ações realizadas no segundo quadrimestre, doações, né, que a área da saúde recebeu. Em maio, tivemos aí o Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos, foi realizada uma divulgação nas mídias. Em 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, realizadas ações no shopping com homenagem e entrega de brindes. No dia 20 de maio, Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, também realizada uma ação no shopping com homenagem e entrega de brindes. Em maio, tivemos o início da campanha da gripe influenza durante todo o mês. Em junho, tivemos a Semana Mundial e o Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico de Drogas, realizado em ação conjunta com o COMAD na panfletagem na praça. Continua a campanha da gripe da influenza durante o mês de junho. Em julho, tivemos o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, foi realizada a divulgação nas mídias sociais. Em agosto, Semana Mundial da Amamentação, foi realizada uma divulgação nas mídias sociais. No dia 22 de agosto, Dia Mundial das Plantas Medicinais, foi realizada uma reunião com os enfermeiros no CEPIC. E no dia 30 de agosto, no Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, um museu foi iluminado na cor laranja em parceria com a ONG Desesclerosando, além também de termos participado da mídias sociais, que foi feita uma como chama? Perdi o nome agora. Uma live. Tivemos aí, nesse período, 19 de julho, a desativação do Hospital Campanha da UPA do Araretama para o retorno dos atendimentos de portas abertas à população não acometida pela Covid. Então, a partir do dia 18 de julho, a UPA do Araretama volta à sua função de UPA. Pode passar. Tivemos no dia 15 de junho a inauguração do anexo do pronto-socorro gripário para atender com maior qualidade em um espaço mais adequado ao número de pessoas que procuraram nesse período serviços de saúde para a Covid-19. Pode passar. E tivemos como doações que o município recebeu no segundo quadrimestre 3.190 ampolas de citrato de fentanila através do Ministério da Saúde, 100 unidades de protetor facial, face shield, 5.150 unidades de máscara tripla, e tivemos doações feitas pela Gerdau de um cardioversor com eletrocardiograma, com desfibrilador, um monitor e 6 oxímetros portáteis de baixa perfusão, totalizando 58 mil em equipamentos médicos hospitalares para urgência e emergência. Agradecemos a secretária. Eu quero também destacar a presença dos nobres vereadores. Erivelton Vela, secretário dessa casa, Carlos Moura Magrão, nosso companheiro, e também Rogério Ramos. Felipe Guimarães está aqui ao meu lado. Tem mais algum? Acho que não. E o Vitor representa o CAL, nosso presidente CAL. Antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria de pedir um favor. Eu gostaria que a senhora apresentasse todos eles para nós, sim, um por um, sim, por gentileza. Então vamos lá, começando aqui,
Temos a Marla. A Marla é a nossa responsável por toda a área de planejamento, de levantamento das emendas. Ela faz a assessoria nessa parte das emendas parlamentares, dos relatórios de gestão e da análise de metas qualitativas e dos prestadores de serviço. Caroline Roselém. Caroline é a coordenadora, gerente da saúde mental do município, responsável dentro das especialidades por comandar toda a área da saúde mental dentro do município. Caroline. Regiane é a nossa diretora administrativa, responsável por toda a área administrativa que envolve a Secretaria da Saúde, assim como o transporte. Então, a Regiane é o coração ali financeiro, compras e demais partes administrativas. A Lilian é a diretora da atenção especializada. A Lilian, então, junto com a Carolina, fecham o grupo da atenção especializada. A Lilian cuida da parte do SEM, de todas as especialidades que envolvem consultas e exames que não são da atenção básica. Gislaine é a diretora da urgência e emergência, responsável pelas unidades de urgência e emergência, SAMU e o convênio Santa Casa de internações. Fernando é o diretor da assistência farmacêutica e saúde bucal, cuida de toda a parte dos medicamentos, da assistência farmacêutica, não só medicamentos, como os leites, componente especializado, e a assistência da saúde bucal junto com o CEL. André, diretor da vigilância, que chama riscos e agravos, mas que envolve toda a área de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, CEPATA, CEREST, toda essa área é envolvida com o André. Luciana, diretora da atenção básica, e também do Serviço de Atendimento Domiciliar, que é o EMAD, que está envolvido com toda essa área. Ticiane é a assessora da atenção básica, que então é o braço que ajuda a Luciana a fazer toda a interlocução da atenção básica junto com a secretaria e os demais serviços. Lembrando de falar aqui que a Lilian, além desses serviços que não ficam claros, talvez a parte de fisioterapia, órtese e prótese está dentro do serviço da atenção especializada. Acho que aqui estão todos os diretores. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar os vereadores aqui, se assentarem conosco, tem cadeiras, nós vamos iniciar as perguntas. Todos terão a oportunidade de fazerem as suas perguntas. Eu fiquei atento aqui às ausências. Fiquei aqui até preocupado, mas também o Azeredo se destacou aqui, tanto o Azeredo quanto a Vila São Benedito. Porque da Vila São Benedito... Você está falando do eletrocardiograma. Cardiologia, isso aí mesmo. É eletrocardiograma, cardio. Isso. Do exame ou do atendimento? Exames e consultas. Tá. Pode falar. A Vila São Benedito, 122, faltou 118, só o 122, número 118, faltou só 4. O Azeredo também, de 47, 45, faltou só 2. Por exemplo, o CISA já é bem preocupante, quase a metade. Não, é a metade, exatamente a metade. Já a consulta em dermatologia é quase a metade. 964 e faltou 724, quase a metade. A audiometria, de 1.177, foram 726 e faltou 451. Eu anotei aqui também, a ortopedia em geral, a média por mês de ausência é de 253. Também aqui, no IP, o diagnóstico em cardiologia, IP2, de 233, só 114 foram. Então, a ausência é maior. Eu acho que dos números aqui, eu acho que esse é o único. A ausência é maior do que aqueles que são confirmados. Exatamente. A minha pergunta é simples. Tem outra aqui também que eu anotei, que é a mamografia da Proimagem. 259 ausências. São duas perguntas. A primeira, como vocês fazem para avisarem as pessoas? Se é simples essa daí. A outra, a Proimagem,
259. Se não foi realizado, é pago o serviço? Não. Alguns serviços não são pacote fechado. Legal. Alguns serviços são pacote fechado. Outros não são pacote fechado. Então, o que que acontece? Isso é ruim para o prestador, porque ele deixa um profissional à disposição da população lá e a população não vai. Então, isso é muito ruim. Alguns serviços a gente tem pacote fechado porque o profissional perde aquele tempo por estar disponível. Outros não. Assim como os exames de laboratório também. Se você for pegar os exames de laboratório, a gente também tem agendamentos que têm absenteísmo, a partir de agora. Então, esses exames não são pagos, a pessoa não realizou, mas a gente pede a vaga de outra pessoa. Então, assim, o que a gente tem uma preocupação muito grande? O absenteísmo, ele é um dos itens que é trabalhado em todas as esferas de governo para evitar essa perda que a gente chama de perda primária, que é quando a gente agenda esse primeiro paciente e esse paciente ele não dá satisfação do motivo da sua ausência. Ele recebe a informação da consulta, confirma o agendamento e aí a gente precisa deixar aquela vaga para ele, porque a princípio ele não se manifestou de que ele não iria para ser atendido. Isso é uma perda que a gente chama de perda primária. A perda secundária já é uma outra perda que a gente tem. É quando a gente é recebida a informação de que não vai, mas a gente não consegue outra pessoa que tenha disponibilidade para ir naquele dia e naquele local. Esse é um outro momento. Então, o que é que a gente trabalha dentro da saúde, que a gente pede? Que comunique-se até 72 horas antes para dar tempo hábil da gente ligar para uma nova pessoa para que essa pessoa possa se programar para ir. E o que muitas das vezes isso não acontece e que a gente recebe perda primária. Às vezes a pessoa pode até dizer assim, mas eu avisei. Tá, mas avisei 2 horas antes da consulta, isso você não tem como conseguir fazer com que essa perda não seja perda primária. E aqui nós estamos falando dessas perdas primárias, que são perdas que impactam bastante na saúde de todos, porque a gente deixa outras pessoas fora. Como são avisadas essas pessoas? Através do contato telefônico, através de visita domiciliar e entrega dessas filipetas, quando não se consegue contato dentro das áreas que a gente tem abrangência de estratégia de saúde da família. Nas outras áreas que a gente não tem os agentes, isso não é possível. Mas, cada vez que você tem um agendamento realizado, tem alguém por trás desse agendamento que liga para o telefone que você informa no momento do cadastro que você faz nessa unidade. Por isso a importância de atualizar os dados constantemente na unidade de saúde, porque a gente pega pessoas que estão na fila, aguardando por uma consulta, e quando a gente abre essa fila, a gente olha que para essa pessoa já foi feita a tentativa de 5 ligações sem sucesso. Então, a gente tem pessoas que em março a gente tentou, em abril a gente tentou, em maio a gente tentou, em junho a gente tentou, em julho a gente tentou, em agosto a gente tentou, e todas sem sucesso. Então, assim, fica difícil da gente descobrir o novo telefone dessas pessoas, fica difícil de ir até a casa de todo mundo, porque nós estamos falando aí de 170 mil habitantes, então nós não podemos fazer uma pré-seleção de busca casa a casa. Então, qual é a proposta e a ferramenta que foi dada? Que as pessoas procurem as unidades de saúde e atualizem sempre o seu cadastro. Isso é o mínimo numa regra que a gente pode fazer em contrapartida de cada um. Então, eu não gasto muito tempo, eu preciso apenas ter meus documentos pessoais ou da minha família para que eu possa ir representando, faço cópia do RG de todos os moradores da casa, vou lá, posso colocar um único telefone, mas um telefone que efetivamente alguém vai atender, que alguém vai receber, para que quando eu for contemplado com a minha consulta, eu efetivamente posso ir. Isso a gente nem está falando tanto aqui. A gente está falando aqui de pessoas que foram comunicadas. Porque quando a gente não consegue comunicar, a gente passa automaticamente a vaga para o outro. Então, esses são pontos que não dá para se avaliar neste caso que está aqui apresentado. Ou seja, de 5.520 pessoas, 38.000
Todas elas foram comunicadas? 51.520 pessoas. Todas foram comunicadas? Todas foram comunicadas nesse E quadrimestre. 12 mil faltaram. E Uma entre cada 12.755 faltaram. 4 pessoas. Sim. Muito obrigado. Está vermelho. Ali. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos que compõem a equipe da secretaria, aos nobres amigos vereadores. Bem, secretária, uma pergunta simples e objetiva aqui, né? A Comissão de Saúde fez recentemente um requerimento solicitando informações sobre o número de vacâncias na cidade, de profissionais da área da saúde. Sim. Né? E nós tivemos aqui um número significativo, um total de 18, com especialidades significativas também, pediatra, psiquiatra, enfermeiro, enfim, um total de 18. O que permite, né, a contratação, né, desses profissionais nesse período, né, referente à Lei 173 federal, é o número é a vacância. Tem aí a programação, tem algum... Permite a vacância desde que você tenha o concurso público já realizado, Sim. né? E no caso de psiquiatra, todos já foram chamados, não temos mais. Não tem mais. Não temos mais. O problema Eu é só o falei psiquiatra, mas tem outras especialidades. E o interesse dos profissionais que prestaram concurso em vir cobrir essa vacância é o que não existe. E outras vacâncias estavam fora do prazo permitido por lei para chamar. Clínico geral... Clínico geral, a gente está fora, a gente precisa realizar novo concurso. Pediatra, precisamos realizar novo concurso. Então, temos vários oficiais administrativos, precisamos realizar novo concurso. Vários que saíram dentre esses precisa de um novo concurso. A gente precisa esperar encerrar esse prazo da lei para que a gente possa realizar e ocupar esses cargos efetivamente. Todos os cargos imediatamente que estão dentro do período da lei, que existem concurso com pessoas aprovadas e que se ausenta alguém, imediatamente a gente chama para repor. Entendi. Enfermeiros, todos eles. Mas esses cargos são cargos que não se tem previsão dentro da lei para substituição. Então, esses casos, infelizmente, nós estamos sendo prejudicados. Ok, obrigado. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos aí, os vereadores. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria deixar meio que registrado essa pergunta. Se existe, né, a previsão das contratações das cirurgias eletivas, e se tem alguma previsão, quais são essas cirurgias? Então, a gente recebeu o requerimento, né? A gente fez as reuniões com a Comissão de Saúde, da qual você estava presente, né? E recebeu a informação de que em setembro já foram retomadas 38 unidades, procedimentos, na verdade, né? Não necessariamente 38 pessoas, 38 procedimentos de cirurgias, para que a gente possa avaliar qual vai ser o nosso tempo médio para que a gente agora, em outubro, avalie a perspectiva de um aumento. Além disso, já foi oficializada a Santa Casa para que ela entregue o cronograma de aumento, de expectativa de aumento imediato dessas cirurgias eletivas, para que, caso ela não tenha condições de cumprir com essas cirurgias eletivas, a gente vislumbre duas possibilidades. Uma é de remanejamento de recurso desse contrato para contratação em outros serviços, caso haja disponibilidade dentro de outros serviços, e que a gente consiga adquirir essas cirurgias dentro das legalidades dos métodos de contratação. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Existe previsão de aditamento dos convênios pronto-socorro e Santa Casa? Quanto o quê? Previsão de aditamento. Não.
Os convênios, eles têm por lei previsão de aditamento até 5 anos. Isso é uma lei, é permitido e é possível se fazer. Dentro do município, nós não temos outro hospital que possa nos atender caso a gente não faça um aditamento com relação à Santa Casa. Você não tem outro filantrópico e nenhum outro hospital que vá prestar serviço SUS. Então, 100% de chances de se aditar um contrato. Porém, esse contrato não significa que será aditado dentro de todos os itens no mesmo quantitativo e mesma especificidade. Mas, sim, 100% de aditamento, porque você não tem outro instrumento. Com relação ao pronto-socorro, ele é administrado por uma organização social e que ela tem alguns apontamentos e que a gente já vem buscando uma nova possibilidade de fazer uma outra licitação ao invés de se fazer um aditamento. Secretária, boa tarde. Secretária, boa tarde a todos os diretores, a todos os vereadores. Peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, mas, na verdade, né, eu queria parabenizá-la e dizer que nessa vida ninguém é insubstituível. E parabéns, tem acompanhado o trabalho de toda a equipe da saúde. Sei que ainda ocorrem algumas falhas, né? Tem em relação ao pronto-socorro, algumas cirurgias eletivas que eu vejo todo o esforço do secretariado para poder estar retomando, estar fazendo, mas a secretária tem aí, na medida do possível, atendido às demandas dos vereadores, né? Tenho entrado em contato muito contigo, mas na verdade é parabenizá-la, parabenizar a equipe. Algumas coisas que ocorrem no pronto-socorro, na Santa Casa, no transporte da saúde, são levantados aí os questionamentos, mas hoje eu venho para parabenizá-la e toda a equipe. A gente agradece, não são dias fáceis, são dias de lutas diário, e eu tenho a certeza que toda a equipe ela se desdobra para dar o máximo de si e tentar atingir. A gente sabe que não é possível, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe das nossas dificuldades, mas todos nós, tenho certeza disso, que tentamos sempre buscar fazer o melhor sem causar nenhum prejuízo de maneira nenhuma. Então, tanto com relação a todos esses pontos, a gente busca sempre a melhoria em cima de pontos que pudessem ser levados como ajustes necessários para que a gente se evite. Então, isso a gente agradece quando são apontamentos que nos permitem ver coisas que talvez a gente não enxergaria e que possam trazer melhorias. Então, esses pontos a gente agradece para que a gente possa melhorar sempre. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, quero dar as boas-vindas aí, que tem servidores que eu não conhecia, muito prazer em conhecê-los. As boas-vindas também, acho que é a primeira prestação de contas que a senhora comparece aqui, secretária, na nossa Casa de Leis, prestando aqui o relatório detalhado do quadrimestre agora de 2021, segundo relatório. Primeiramente, não deixar aí de agradecer, né? Como o Vela disse que ninguém é insubstituível, mas mas que nós temos, né, saudades um pouco aí da Valéria. Valéria foi uma grande secretária da saúde, revolucionou a saúde da nossa cidade, mas que ela colocou uma pessoa de qualidade, uma pessoa que realmente tem a mesma linha de pensamento e de trabalho que ela. Essa casa está muito feliz com o seu trabalho, Ana Cláudia, com o seu empenho e com a sua atenção diante de todos os vereadores. Acho que ninguém aqui tem alguma coisa para falar relacionado à atenção que você vem dando a esta casa. Também dizer que você pegou, né, um time pronto aí, que só tem pessoas competentes, né? Tá aqui o seu time, que vem dando show aí, com certeza, na vacinação. Tem uma Lu Preta aí com todo carinho falando o nome dela. Também a Regiane aí, que tem o prazer de já trabalhar junto e hoje aqui conosco, né, na saúde. Espetacular. Lília, nem se fala também a Gislaine também, o trabalho que ela faz na urgência e emergência. O André, agora também o Fernando aí, também que eu tive o prazer de trabalhar e hoje
comandante lá da farmácia, é um super time hoje que você tem na saúde. Está muito bem representado. Iniciar um pouco das minhas perguntas, bem rápidas. Eu não peguei, até também para me desculpar que eu cheguei um pouco atrasado diante de alguns afazeres. Secretária, sobre as verbas da Câmara que ficaram para prestar conta, eu acho que é nesse relatório deste quadrimestre, ou vai ter uma outra oportunidade que a senhora prestou, né, as contas na vez que a senhora esteve aqui na Câmara sobre a questão do Covid, né, dos 30 milhões, do falar dos 30 milhões. A senhora veio aqui e muito bem explicou para esta casa onde foi empregado toda essa verba, e tem uma economicidade desta Câmara, do 10º da Câmara, e algumas verbas impositivas também que foram direcionadas todo ao Covid, até mesmo a criação do gripário, as contratações, medicamentos, etc. Se tem alguma novidade para nós com relação a essa verba que foi empregada e direcionada à Secretaria de Saúde. Sim, esse relatório ele não é específico para prestar conta desta forma como foi solicitada da outra vez e que foi informada até pelo secretário de Finanças que prestaríamos após a distribuição e liquidação de todos os recursos, porque eles foram alocados em diversos pontos da saúde que envolve o Covid. Esse relatório ele demonstra o recurso específico do repasse de vocês, ele está em outras receitas ali. Então, aqui, quando a gente vem com outras despesas, ele está dentro de outras despesas. Deixa eu até achar a página para você, para ficar mais fácil. É que eu não cheguei, gente. Eu não sei, na verdade aqui para mim está a página 22, mas é no demonstrativo de montante de fonte de recursos aplicados no período de despesas com saúde. Quando a gente fala desse demonstrativo de fonte de recursos, a gente tem outras despesas aqui que a gente fala, consultas, exames, insumos e prestadores. O recurso repassado por vocês está dentro dessa dotação de 117.956.04,96. Aqui dentro dessas despesas já foram empenhadas 105.459.540,33 e já foram liquidadas 78.056. São recursos que estão vindo sendo liquidados ao longo do período, por isso ele não abre dentro dessa oportunidade, mas nós assim o faremos, porque vocês até têm conhecimento de parte deles, vocês sabem que foi utilizado para custear a equipe de profissionais que está dentro do gripário, vocês sabem que foi solicitado para isso, recurso a gente precisava melhorar, ele não foi empenhado para custear aquela estrutura, mas sim o serviço desenvolvido dentro daquela estrutura. Então, isso sim, aquela estrutura realmente foi custeada com outro recurso, a estrutura, mas o serviço em si de tudo que a gente melhorou ali, as aquisições de insumo para aquele local, os medicamentos adquiridos, tudo para funcionar foi envolvido. Então, ele não vem detalhado aqui, mas ele pode vir, ele vai vir explicitado assim que a gente liquidar todas essas despesas para que não fique ainda valores em aberto. Então, ele não está aqui, mas ele virá. Então, esses questionamentos, na verdade, eles foram feitos, foram respondidos, não ficou aberto daquele momento, porque não estava assim. Aqui ele aparece, mas ele não aparece detalhado, porque não era o objeto dessa prestação em si, em detalhamento específico dessas fontes. Mas ele está aqui dentro. Tá bom. Numa oportunidade a gente discute, sim, então. Maravilha. Para terminar a minha pergunta, hoje um grande problema que nós estamos vivendo na nossa cidade é o grande número de reclamações por parte da prestação de serviço da Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade, secretária. Eu tenho uma pergunta, se hoje a gestão do contrato da Santa Casa vem fazendo uma fiscalização firme, rígida lá, relacionado a essa questão da prestação, principalmente da maternidade, da questão do centro de imagem, né? A questão das ultrassons,
e também relacionado à questão dos finais de semana, né, dos feriados, se há oportunidade, como o Rogerinho perguntou aqui, da questão do aditamento, ou seja, se tem questões de ampliar esse serviço à nossa população. É um problema hoje corriqueiro que a gente gostaria de estar... eu não gosto muito de falar fora um pouco da prestação de serviço aqui, mas às vezes eu tenho a oportunidade, eu gostaria de estar perguntando se a gente tem condições de ampliar esse serviço para a nossa população, principalmente na questão da maternidade relacionada ao centro de imagem, né, que hoje é um grande número de reclamações por parte da nossa população. Eu vou começar como bem colocado. Hoje não, essas últimas semanas foram a partir do dia 7 de setembro, com 2 casos pontuais que ocorreram e que levou a inflamar uma sociedade por conta de algumas postagens, de algumas coisas na mídias. Sim. E que a gente deu total atenção, como eu digo, e vou continuar repetindo, não existe em nenhum momento por parte da secretaria nada que nos chegue que a gente fale, não vou olhar, não vou parar, não vou ver o que está acontecendo. Então, quanto à fiscalização, ela existe, ela é presente, ela é constante, ela é muito mais efetiva do que se pareça ser. Com relação aos apontamentos específicos, a gente trata de forma específica, a gente não trata de forma generalizada, porque senão a gente comete alguns grandes erros. Então, com relação aos casos específicos da maternidade, nós recebemos tanto o requerimento da Câmara quanto o requerimento do Conselho, e muito mesmo antes de receber qualquer requerimento, nós tínhamos as informações de postagem das redes sociais que nos levaram a montar uma comissão e algumas reuniões para que a gente pudesse debater e fiscalizar por perto essas pontuais reclamações, e que em si observamos o geral de todo o serviço efetivamente. Não que isso não vinha sendo observado e não vinha sendo discutido, mas quando acontece um caso pontual, a gente vai mais especificamente em cima dele. Então, tudo isso vem sendo apurado, e o que cabe deixar claro aqui para quem participou das últimas reuniões, que fazem parte da Comissão de Saúde, que vão trazer um relatório mais fechado após a Secretaria se manifestar, após a conclusão, porque a gente não dá para concluir parte técnica não sendo técnico e não sendo de nossa responsabilidade. Então, aqui eu não sou médica, não sou médica auditora, sou apenas a gestora. Então, eu tenho que delegar a quem de direito para que faça essas apurações, me traga para que eu possa responder a todos vocês interessados nessas apurações. E que, caso haja algum erro, alguma irregularidade, serão representadas dentro dos órgãos de competência de apuração, que é CRM, que é Conselho de Ética Médica, e ali a gente dará andamento aos pontos que assim forem comprovados como irregulares. Mas isso não faz com que a gente não apure. Então, neste momento, hoje, esse relatório já foi concluído por parte da Santa Casa, da auditoria deles, mas o meu auditor ainda não concluiu e não me encaminhou. Então, quem participa da Comissão de Saúde já foi chamado para uma reunião para que a gente pudesse colocar todo o corpo responsável, diretor técnico, diretor clínico e coordenador do programa de maternidade EPSGO, para que pudesse explicar tecnicamente para todos nós quais são os pontos e quais são os fatos e as verdades dentro desse processo, desse caso pontual. Os fatos já foram explicados, eu não vou falar que não tem nenhuma irregularidade, porque eu não recebi o meu relatório do meu auditor, mas com relação ao exame de ultrassom, aqui já posso se deixar claro que os exames de ultrassom, tecnicamente, não são exames de urgência e emergência que fazem com que a gente pague, nós todos, porque pagamos imposto nós todos, por um serviço 24 horas disponível. Ele tem uma necessidade pontual de finalização de um diagnóstico, que não necessariamente precisa ser feito naquele exato momento de que informado ao paciente, que pode ser feito de forma eletiva num outro momento para que se feche esse diagnóstico. Então, esse exame em específico, se a gente for
enveredar para esse ponto de ter um profissional 24 horas por dia disponível, sem demanda ou com demanda, o custo não se justifica. Então, a gente tem uma retaguarda dentro do nosso contrato já vigente para que esse serviço seja prestado para todos os pacientes. Se necessária a urgência, ela deve ser feita de médico para que o médico possa ser acionado para vir realizar. Se não, urgente será realizado durante os dias de semana no horário comercial. E a maioria dos casos, para ultrassonografia, não tem a urgência. Isso é um dado técnico de todos os médicos presentes e de um protocolo de obstetrícia já fundamentado em todas as normativas. Significa que nós vamos desistir, vamos abrir mão, não vamos querer melhorar como está o contrato? Ou não? Não, isso não significa que será assim. Significa que não há necessidade hoje de uma intervenção imediata para que a gente mude esse contrato e faça isso valer. Que a gente pode, sim, estudar melhorias de como essa retaguarda poderá funcionar melhor caso haja uma necessidade. Perfeitamente, entendi. Então, eu acredito que o problema, às vezes, está no profissional ali na Santa Casa, no momento, que inflama uma família, inflama um paciente, né, dizendo que não se faz, que não... eu acho que necessita também de uma conversa, né, o secretário? A forma com que é passada talvez não tenha sido clara, não tenha sido objetiva. Talvez o momento que a gente se encontra, a gente também tenha outras preocupações e não ouve. Às vezes a gente acontece, então assim, acontece vezes a gente sair de uma consulta, eu falo isso como mãe, e falar, putz, eu devia ter perguntado isso para o médico e não perguntei. E essa dúvida persiste e às vezes você não tem acesso a voltar a perguntar. São pontos que, por isso eu disse, podem ser melhorados, são questões que podem ser melhoradas e que não se encerra apenas no fato de ter ou não ter um ultrassom. Ótimo. Dizer também que o vereador pastor Marcos Maior, ele fez uma convocação para a próxima semana ou daqui 15 dias, vereador? Próxima semana? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, um técnico da Santa Casa estará presente, será sabatinado por os vereadores aqui em sessão de Câmara. Acho interessante vocês acompanharem também para ver. Sim, nós estaremos presentes, considerando que eles são prestadores de serviços contratados pelo município. Para ver se satisfaz, né, toda a explicação, porque é um momento agora de estar atento a todas essas informações. Mas são essas as minhas considerações. Obrigado pelas respostas. Por nada. Destaco também a presença do vereador Norberto. O senhor tem alguma pergunta? Então, já para caminharmos para o encerramento, já para encerrarmos, na verdade, existe mais alguém que queira se manifestar de vocês? Então nós agradecemos. Sobre vocês cai uma responsabilidade muito grande. São 170 mil pessoas desse município que são representadas também por vocês. Essa casa, nós como legisladores, estamos totalmente à disposição de vocês, todos os vereadores, todos os nobres vereadores que aqui estão, e nós agradecemos, como foi falado aqui, pelo trabalho incansável que vocês têm realizado pelo município de Pindamonhangaba. Não é fácil lidar com, muitas vezes, alguém reclamando, porque não foi atendido da forma como queria ser atendido, e vocês com toda coragem enfrentam essa batalha. Então, nossa gratidão. Secretária, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós contamos com vocês, mas também vocês podem contar conosco. Nada mais a tratar, declaro encerrada a nossa audiência. Muito obrigado a todos presentes.